Olá, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Aqui é o professor Marcos Oliveto. Hoje nós vamos falar de zero da função do primeiro grau. Algumas aplicaçõezinhas referente à nossa videoaula anterior. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Daí deixe o seu gostei no vídeo para ajudar na divulgação. Vamos lá. Muito bem, temos um exemplo. Seja a função do tipo f de x igual a menos 3x mais 15. Nós vamos precisar mostrar os coeficientes e o zero da função. Lembra dos coeficientes da videoaula anterior? Tá? Nesse caso, os coeficientes significam que você vai precisar identificar o coeficiente a e b, ou seja, o coeficiente de x e o termo constante. Lembra que o a sempre vai acompanhar a incógnita x. Então, nesse caso, o a vale menos 3. O menos 3 está multiplicando o x. E quem é o b? O valor de b é o valor da incógnita, tá? da constante de b. Nesse caso, b vale 15. Tudo bem? Sobre o zero da função. O zero da função significa que você vai transformar a função do primeiro grau em uma equação de grau 1. Nesse caso, você tem f de x igual a menos 3x mais 15. Então, a f de x torna-se zero. Transformando a função em uma equação. Então, você fica menos 3x mais 15 igual a zero. Transformar uma função do primeiro grau em uma equação significa que você busca encontrar o valor da incógnita x, tá? O zero que satisfaça a igualdade, tá bom? Dessa maneira, a ideia central é você isolar x, tá? Você precisa passar o 15 para o outro lado da igualdade, tá bom? Eu vou usar essa expressão, passa o 15 para o outro lado. Se ele está positivo, ele passa para o outro lado da igualdade, subtraindo. Nota, eu tenho menos 3x mais 15 igual a zero. Passando o 15 para o outro lado do membro, ele está positivo, ele vai negativo. Na realidade, ele não está passando, trocando o sinal. A gente usa porque funciona. Você está somando o simétrico em ambos os membros. O simétrico de mais 15 é menos 15. Mas usa essa ideia. Passa para o outro lado, troca o sinal. Não tem problema nenhum. Então, como você vai isolar o teu x, nesse caso, a tua variável x, e o menos 3 está multiplicando, basta você passar para o outro lado do membro, dividindo. Então, você isola o x, tá? O menos 3 está multiplicando, ele passa para o outro membro, dividindo. Na realidade, você está dividindo ambos os membros, nesse caso, por 3. Negativo, tá bom? E aqui, você tem menos com menos, divisão com sinal igual, o resultado é positivo. 15 para 3 dá 5. Não esquece, pessoal, da matemática básica. Você só aplica a regra do jogo de sinais em 3 casos. Primeiro caso, para você eliminar parênteses, chaves e colchetes. Isso numa expressão aritmética, tá bom? Segundo caso, para você na multiplicação. Terceiro caso, na divisão. Somente nesses 3 casos você aplica a regra dos sinais. Se não aparecer esses 3 casos, você não usa a regra dos sinais. Fechado? Só não entendi muito bem. Bora para o próximo vídeo. Olha só. Seja a função f de x igual a x mais 4. Também vai querer saber o coeficiente e o zero da função. Olha como é simples, tá? Coeficiente é quem acompanha a incógnita x, coeficiente a. E o b é o termo sozinho. Nesse caso, dada a função é x mais 4, tá? O coeficiente de x é quem acompanha x. Nesse caso, o x está sozinho, é positivo, significa que tem 1 multiplicando na frente dele. O x está sozinho, é negativo, significa que tem menos 1 na frente dele multiplicando. Como nesse caso o x está sozinho então, e é positivo, então o a vale 1, tá? Porque eu tenho 1 multiplicando o x. Tudo bem? E b é quem não tem x nenhum, vale 4. Então, o a é o coeficiente de x e o b é o coeficiente constante. Não esquece que eu falei no vídeo passado que alguns livros falam que o a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear, tá bom? Sobre o zero da função. Zero da função significa você transformar uma função do primeiro grau em uma equação do primeiro grau, chamando a f de x igual a zero. Aqui, ó, você tinha f de x igual a x mais 4, transformando numa equação, fica x mais 4 igual a zero, tá?
Com isso, você isola a incógnita x. De que maneira, professor? Você passa o 4 para o outro lado da igualdade. Ele está positivo, ele vai passar negativo. Significa que o x vale menos 4. Já acabou a conta. Simples assim. Tá? Por que é importante você saber se o x é menos 4? Se o x vale menos 4, você disse que x mais 4 é igual a 0 na equação. Olha como satisfaz. Se você substituir no lugar do x o menos 4 que você encontrou, fica menos 4 mais 4 que vai dar 0. Então, é verdade. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Tá? A prova disso eu acabei de falar. Né? Se você substituir o x por menos 4, no lugar do x você coloca o menos 4, resolveu o problema. Tá bom? Exemplo 3. Dada a função f de x igual a menos x, também ele quer saber o coeficiente a e b, tá? E o zero da função. Pessoal, o x está sozinho e ele é negativo. Então, significa que tem menos 1 multiplicando ele. Logo, o a vale menos 1. Tudo bem? Aí eu pergunto para você, aparece o termo sozinho, o coeficiente sozinho? Não aparece. Se não aparece, vale quanto? 0. Tá? Não aparece, vale 0. E olha como fica fácil encontrar o zero da função. Se você igualar a 0, tudo bem? Menos x igual a 0, é a mesma coisa que você passar esse menos 1 para o outro lado dividindo. O menos 1 está multiplicando o x aqui na frente, ele passa dividindo. Tá? E 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, automaticamente você já sabe que x vale 0. Fechado? Muito bem. Olha que exemplo fantástico. Tanto o anterior quanto esse são casos particulares da função do primeiro grau. Tá bom? Nesse caso aqui, se você olhar, eu tenho uma função f de x igual a 6. Ele pede o coeficiente, os coeficientes da função. Pessoal, se não aparece o x, significa que o a vale quanto? 0. Tá aí, já está a resposta. Quem é que sobra para você? 6, que é justamente o termo constante de x. Bem tranquilo, suave, né? Então, anota lá no caderno. Esse é um caso particular, a famosa função constante. Se a é igual a 0, será um caso particular da função do primeiro grau. A famosa constante, pessoal. Tá? A gente vai ter uma aula específica sobre gráfico, você vai entender isso aí. A reta significa que ela não é nem crescente nem decrescente. Ela é exatamente paralela ao eixo das abscissas. Ou seja, em alguns livros eles usam uma palavra muito elegante. E diz assim, que a reta ela equidista ponto a ponto da abscissa. Que lindo, né? Show de bola. Mas é uma reta que ela não corta o eixo X em nenhum momento. Jamais, nunca. Ela vai ser paralela. Tá? A gente vai ter uma aula específica. Muito bem, queridos. Se vocês gostaram da aula, dê um joinha aí. Esquece de se inscrever no canal. E o referencial que eu utilizo, esse que está embaixo para você na fonte. Tudo bem? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.